Então isso é consagrar uma coisa. Ela não era sagrada, então você consagra. Aí ela fica sagrada, ela fica permanentemente sagrada. Então assim era no passado a questão do templo, do local de adoração, do local onde eles estavam ali juntos para estarem na presença de Deus. E dentre todos esses objetos aí, uns tinham mais valor, outros tinham menos. O principal era a arca do concerto. Eu vou deixar o assunto da arca para a próxima semana. Mas hoje eu quero abordar um elemento desses, um objeto desses, que é muito importante para nós. Nem foi falado ali, pelo menos no termo, ele aparece ali de diversas formas, né? E esse objeto é chamado de vaso. Vaso. O que é o vaso, né? De cara nós já lembramos do vaso de planta, de flores, do vaso decorativo, né? Mas não é exatamente isso a definição de vaso. O vaso é um recipiente que possa conter substância. Você possa armazenar, guardar, transportar. Então, existe vários formatos. É que hoje a gente dá nomes diferentes para as coisas, mas vaso seria isso, tá? Dentro do sentido aqui da palavra. Então, muita coisa pode ser vaso que a gente não sabe, tá? E para que servia esse vaso dentro do templo? Para quê? Ele era um dos objetos mais usados lá dentro e que tinha mais quantidade presente dentro do templo. Eram muitos, porque eles estavam sempre sendo usados. Em tudo que se fazer, pegava-se vaso, porque eles transportavam substâncias. Quando falo dessas substâncias, em especial que tanto sólidas como líquidas, né? Então, alimentos, né, partes de alimentos, restos, eles colocavam dentro dos vasos para armazenar eles, guardar, para ter uma preservação, ou para transportar de um lugar para o outro, de um canto para outro. Então, tinha os alimentos, então a parte sólida, e tinha a parte líquida, que era mais importante ainda, né? Os alimentos ainda dava para levar na mão, mas sólido, mas o líquido não dava. Então, o azeite, o vinho, a água, tudo isso era manuseado ali dentro do templo. No momento dos sacrifícios, no momento que eles prestavam, né, esse ritual ao Senhor. Então esses vasos eram usados assim de uma maneira assim comum e constante dentro do templo. Então os vasos, eles continham essas substâncias e servia para esse transporte, preservava, né, essas substâncias que eram colocadas. Tinha até alguns vasos que eram feitos para que se guardasse peças preciosas de ouro, de prata, e ficavam ali guardados. Existiam os vasos decorativos para deixar esteticamente melhor, né, as partes internas do templo. E assim esses vasos eram tidos ali como de extrema importância. Um objeto simples, comparando com os demais, mas de suma importância. Ele não tinha, aparentemente, se olhava para o vaso, não via o valor que tinha na arca, na mesa da preposição, onde colocava ali semanalmente os 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. E o pão, por ser pão, representava a presença de Deus no povo, nessas 12 tribos. O pão que era alimento, então a provisão de Deus constante para eles, né? E a comunhão, né? O pão é a comunhão. Nós não fazemos aqui na Santa Ceia? O partir do pão é comunhão entre os irmãos, né? Então, a preposição tinha a pia de bronze, que só os sacerdotes podiam lá lavar as mãos, porque representava a purificação, né? Limpeza, purificação espiritual. Então era algo de muita importância. O candelabro, que era a iluminação somente da parte dos santos, que ficava muito escuro, então o candelabro tinha lá as suas lâmpadas acesas. E tinha os altares dos incensos,
que era uma forma de como foi aqui falado, simbolicamente representaria a gente fazendo as orações ao Senhor, ofertando ao Senhor com cheiro suave, através das nossas orações. Nós fazemos isso hoje, né? Então, o incenso representa isso. O altar do sacrifício, onde eram, né, sacrificados animais. Então, havia todo esse processo, mas eu aqui quero me ater ao vaso, que nem foi tocado o nome aqui, mas que tinha lá e muitos. Às vezes parece que certas coisas não têm muita importância, né? Parece coisas simples. O que isso tem a ver com Deus, com a palavra de Deus, com a fé? Então vamos tentar entender? Aleluia. Vamos fazer uma transposição da ideia do vaso para o homem. E não estou cometendo um erro em fazer assim, em fazer uma comparação assim tão direta, né? Porque a própria palavra de Deus faz isso. Então, antes que eu venha fazer essa comparação, que antes que eu faça essa transposição de identificar um vaso, um recipiente, como alguém, uma pessoa, parece meio absurdo, mas a própria palavra faz isso, faz essa metáfora. Os irmãos já perceberam que a palavra de Deus ela é rica em metáforas, né? Para facilitar o entendimento e para exigir que nós pensemos mais, né? Que venhamos refletir no que nós estamos ouvindo, lendo, entendendo. Por isso que não é para qualquer um entender, é só para quem tem realmente a presença do Espírito Santo em sua vida, que consegue discernir, entender, interpretar a palavra de Deus como ela é. Porque ela é muito cheia de metáforas, simbologias, né? Ilustrações, comparações aqui e dali. Então, se não for por esse caminho, você às vezes não entende certas coisas. Você vai ficar meio perdido. Então vamos lá. Transposição do vaso como uma pessoa. Então vamos aí, dentro da própria palavra, fazer com que isso se torne uma realidade para nós aqui. E já comecei pelo texto que eu li, né? Já comecei pelo texto que eu li, já falou tudo. Jeremias 18, 1-6, que ali o Senhor, certo momento, como era costume, era diário esse processo de Deus falar com o profeta, para que o profeta venha e fale ao povo suas mensagens. Ele chama o profeta Jeremias. Fala: Jeremias, levanta. Provavelmente ele estava dormindo, acredito eu. Levanta, desce a casa do oleiro agora. E ele, obediente, levantou e desceu. E fica observando o oleiro, Jeremias. E ele vendo lá o oleiro trabalhando, fazendo vasos de barro. Né? Você vê que era uma profissão da época, né? Que ali tinha muitos, né? O oleiro era muito conhecido. Por quê? Foi o que eu falei agora. Vasos eram usados assim de uma variedade enorme e de quantidade. Então estava lá Jeremias na casa do oleiro, nesse local de trabalho, nessa oficina, e vendo o oleiro lá fazendo vaso, daquela forma artesanal, né? Tendo uma roda, não sei como é que era, né? Você também não sabe. E assim eles iam fazendo os vasos, porque esses vasos iam ser usados, logicamente. E não só era usado, lógico, no templo, era algo usado por toda a sociedade judaica e acho que todos os povos, né? Não pode faltar, foi o que eu falei, não pode faltar na nossa casa esses recipientes para que se armazene coisas e guarde coisas. E assim, ele viu o oleiro e de repente um dos vasos se quebrou. Esse é o segredo de tudo isso. Um dos vasos se quebrou. O que o oleiro fez? Desfez o vaso e fez um novo vaso. E Deus falou: tá vendo lá, ó, você percebeu? O vaso, o oleiro tem todo o poder sobre o vaso, todo o controle sobre o vaso. Uma vez que o vaso quebrou, ele refez de novo. Então, Jeremias, te mostrando isso, não sou eu como oleiro, e vós não sois os vasos nas minhas mãos, ou o barro nas minhas mãos?
Eu não posso fazer de vós o que eu quero. Eu não posso transformar-vos, quebrar, refazer. E assim será a casa de Israel nas minhas mãos, como barro na mão do oleiro. Louvado seja Deus, né? Então já começou a ficar mais claro para você aí o porquê que essa mensagem veio nessa noite e o que ela tem a ver com você. Tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com a sua vida. Tem tudo a ver com a minha vida. Sermos o barro, o vaso nas mãos do oleiro. E começamos com o barro, né? E vai ser usado, manuseado para poder virar um vaso. Aí precisa ver se o vaso ficou bom ou não. Esse é o segredo também. Mas nós temos aqui como falar sobre isso. Então o vaso, podemos já identificá-lo como servo do Senhor, o crente, aquele que está na presença de Deus. São vasos. E onde que eles ficam, esses vasos em especial? Assim como era no passado, dentro da casa do Senhor. Tá vendo? Ó? Tá cheio de vasos aqui ó, hoje. É o que mais tem aqui, a quantidade de vasos. E era o que mais tinha dentro do tabernáculo. Principalmente mais no templo, né? O tabernáculo nem tanto, porque era uma coisa que móvel, que era uma tenda que tinha que estar sempre, né, montando ela em vários lugares. Mas no templo de Salomão, daí para frente, era cheio de vasos. O que mais tinha era vasos. E é o que mais tem na casa do Senhor hoje é vasos. Amém? Apesar que hoje tem mais cadeira do que vaso. Hoje as cadeiras ganharam hoje, mas na próxima, aí ela vai ver só, nós vamos vencer elas. Amém, gente? Mas vaso aqui não falta aqui, ó. Olha pro seu lado aí, ó. Tá vendo? Olha que vaso bonito que você tá vendo aí. Olha o formato desse vaso, ó. Tem uns que usam até óculos. Esses vasos aí não tá enxergando muito bem, não precisa tomar cuidado. Hein? Amém? Olha, tá cheio de vasos aqui, né? Que nós estamos aqui trazendo como forma ilustrativa de entender. E da mesma maneira, irmãos, que os vasos tinham o quê? Eles só eram importantes por quê? Porque eles tinham sua utilidade. Tudo bem, tinha os decorativos, né? Mas também que ficavam quietinhos lá e não atrapalhava ninguém. Tá? Porque também tem essa coisa, tinha uns vasos que não precisavam fazer nada. Sim, mas vai deles de atrapalhar o trabalho dos outros. Não atrapalhava ninguém, ficava quietinho no canto deles, porque era lá que eles tinham que ficar. Ali era a posição deles. Os demais eram usados para lá, para cá, vai para o fundo do atro, volta, vai lá para fora, lava, traz água, traz vinho, traz comida, e era assim. Então, da mesma forma, com essa mensagem, nós podemos aqui também tirar ensinamentos para nós, vasos da casa do Senhor, que precisamos ter utilidade para nós mesmos, para o Senhor, ou seja, para a sua obra principalmente. Amém, gente? Olha como através dessa mensagem a gente entende e consegue ter o convencimento de que nós somos peças fundamentais para servir ao Senhor, para cumprir, né, o que tem que ser cumprido, os afazeres da obra de Deus, as obras da obra de Deus. E é muito importante chamar a atenção daqueles que acham que basta vir para a igreja, sentar no banco e voltar para casa e está tudo certo, está feito o seu papel. Não me parece que isso seja correto, né? Não me parece. Acho que olhando por essa própria palavra é necessário que cada um assuma a sua responsabilidade, tenha iniciativa para ter utilidade, para ter o seu valor. E ter o seu valor, ele será bem tratado, né? Ele vai ser como é que diz, cuidado também, né? Porque tem o seu valor, porque está trabalhando, está fazendo o seu papel, a sua parte. O serviço de culto, né, que nós temos aqui é uma forma de trabalhar, de fazer, dos vasos estarem servindo ao Senhor.
Então ele tem que tomar muito cuidado para não ficar muito omisso, sabe? Entrar no processo de negligência. Ah, eu não faço isso, eu não quero aquilo, não, né? Mas sempre tem algo para nós fazermos, gente. É só a gente querer. Às vezes, nós não ficamos esperando as pessoas nos chamarem, tá certo? Se eu sou um vaso, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa. Mas tem muitos vasos que são exigentes, eu quero fazer isso. Não, mas já tem quem faça. Você não pode fazer aquilo, que está faltando gente para fazer aquilo. Ah, aí já não é meu jeito, eu não gosto muito de fazer aquilo. Ah, não me dou muito bem cuidar das crianças, por exemplo. Então você não pode ter filho, né? Ou se você tem filho, então você não cuida do seu filho direito. Bom, eu falei criança, mas não é que eu estava preparado para falar, não. Veio aqui um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Não é indireta para ninguém, eu nem sei. Vai que sobrou para alguém aí. Me desculpe, mas eu não estou falando de ninguém. É simplesmente alguma coisa que, né? Um exemplo que eu quis dar, né? Amém? Então, gente, o que importa é cada vaso reconhecer o seu papel. E fazer o seu melhor, não importa. Olha, o que tiver para fazer, eu faço. Eu estou aqui para trabalhar. Ou o vaso só carregava comida. Ou o vaso só transportava água. Ou o vaso só exigia que colocasse dentro dele peças de ouro e prata para ele ficar lá num lugarzinho no alto para ninguém tocar. Não existe isso. O vaso está aqui para trabalhar, para fazer o seu melhor, para agradar o seu Senhor. Então é o nosso papel. Então os vasos é para isso, como estava aqui, ó, armazenar o quê? As coisas de Deus dentro de nós, né? Amém? Nós não estamos cheios das coisas de Deus, gente. Aqui você vem para a igreja, tudo que é feito, por exemplo, aqui é para entrar dentro de você. É para você absorver. É para você ter isso contido dentro de você. Toda devoção que aqui é produzida através dos louvores, das orações, né, da nossa comunhão, da palavra, é para você, para entrar em você, é para você se encher das coisas de Deus, dos pensamentos de Deus, dos sentimentos de Deus dentro de você. Você tem que sair daqui cheio das coisas de Deus. Porque já pensou, um vaso vazio serve para quê? Inclusive pela metade também não está bom. Ele tem que ser, né, encher para ele poder servir bem. Então fica bem claro. O vaso, ele além dele receber, ele retorna, né? Ele também recebe e já devolve. Então ele recebe a sensação de Deus, a unção de Deus na sua vida, e ao mesmo tempo ele já põe para fora, adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor, amando os seus irmãos, vivendo em comunhão, transmitindo paz, alegria, amor aos demais. Assim é um vaso. Então ele se enche, tanto que lá a mesma coisa, né? Então ele transportava o óleo, o azeite para um lugar, era derramado o azeite num lugar apropriado lá, ele ia buscar mais. Então ele recebe e ele retorna. Ele dá frutos, né? Então ele não só recebe. Aí é uma forma de ser egoísta de ser, né? Só recebe para si. Só quer bênção. Só quer ser ajudado, só quer que Deus faça as coisas na sua vida, mas às vezes a pessoa não tem disponibilidade nenhuma para fazer mais nada. Só quer receber. Então todos nós temos que assumir isso, que nós estamos aqui para servir primeiramente. A própria palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Você vai ser muito mais feliz, gente, dando, ajudando, fazendo, do que você só recebendo. Você vai receber, parece que você nunca se contenta. Não há felicidade no só receber, sabia? Por isso que as pessoas se enriquecem, ficam bilionárias e estão infelizes. Quanto mais ganha, parece que piora.
E não é diferente nas coisas da vida. E principalmente na presença de Deus. Então, vamos ser um vaso. E que tipo de vaso? Existe aqui a classificação, viu? Existe aqui a classificação dos vasos. Vamos lá. E olha outra coisa importante, hein? Talvez o papel mais importante do vaso. Isso é para todos, viu, gente? A Sandra já falou aqui no começo do culto. O que o vaso mais faz de importante? Transportar. Certo? Ele recebe, ele guarda, ele armazena. Mas se ele não levar adiante, fica só para ele, né? Egoísmo. Só pensa em si. Então é bom receber, mas não só para ficar comigo. É receber para depois eu repassar. Esse é o objetivo de eu receber. Para que eu possa repassar para os demais. Certa vez o Senhor Jesus disse, ó, de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Você recebeu de graça, não foi? Você pagou alguma coisa? Não. Quem pagou foi Jesus na cruz por você. Você recebe de graça na casa do Senhor. Então, se você recebeu de graça, não fica cobrando ninguém para você dar alguma coisa, viu? Não fica negligenciando o seu papel, a sua obrigação de também doar para as outras pessoas, de repassar para as outras pessoas. Então, uma das maiores e mais importantes virtudes do crente é ele ser evangelista, é ele repassar a palavra de Deus. As vitórias dele estão contidas nisso. Às vezes ele está ali, né, lutando em busca de soluções para a sua vida, e às vezes só depende dele fazer a obra de Deus, só depende dele cumprir o seu papel. O Senhor Jesus disse certa vez, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas que nós estamos buscando, querendo, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero... Essas são as demais coisas. Aí era como se ele falasse para você, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, você não precisa nem pedir. Você não precisa nem sair correndo atrás. Você não precisa nem fazer esforço algum. Elas vão chegar nas tuas mãos. Sem esforço nenhum, vai bater na sua porta. Ó, você é fulano, aqui está aqui a tua bênção. Vamos dar salve de palmas para o Senhor. Transportar o Evangelho. Transportar o Evangelho. Tá? Né? Levar adiante. Cumprir o ide. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vamos interpretar essa palavra aqui, ó, que o apóstolo Paulo traz, dando ensinamento para a igreja de Coríntios, em relação a esse assunto. Capítulo 4, versículo 4, ó, presta bem atenção. Ele estava num contexto sobre um determinado assunto, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? O diabo, tá? O mundo jaz no maligno, tá? Cegou os entendimentos dos incrédulos. Então as pessoas que não creem, elas estão sérias, elas não conseguem enxergar a palavra de Deus, o Evangelho, Jesus, a salvação. Elas estão ignorantes a isso, como nós estávamos no passado. Mas quem fez isso? Satanás, que trabalha nesse sentido de manter as pessoas ignorantes à palavra, sem entendimento, sem visão, tapando os ouvidos delas para elas não ouvirem, porque foi dito aqui, né, que se a pessoa ouvir, ela vai acabar crendo. Quando ela ouve, entende, né? E quando ela não entende, é como se ela não ouvisse. Então é uma briga, é uma batalha, mas nós temos que enfrentar ela. Mas aqui diz, ó, que o diabo cegou o entendimento das pessoas. Por quê? Ele sabe que se elas ouvirem, receberem e entenderem, a vida delas vai mudar. Olha o que ele diz, ó, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo.
que é a imagem de Deus. Então o diabo está trabalhando para cegar as pessoas, para tornar elas surdas, para não ouvir. A Sandra não falou um testemunho aqui hoje? Então a irmã sua, né? Não ouvia de jeito nenhum, não queria nem saber. Está totalmente cega e surda o evangelho. E aí, né, o tempo passou, agora aconteceu. Alguém foi pregar. Glória a Deus. Alguém se fez de vaso útil para Deus. Glória Santíssima. E foi em busca dessa alma. E como quantas outras almas não foram ganhas assim? Quantos de nós não fomos ganhos assim? Porque o vaso de Deus se esforçou. Muitas vezes foi maltratado, foi zombado, mas insistiu, persistiu. E por amor àquela alma foi lá e levou a palavra de Deus. E hoje essa pessoa está na presença do Senhor. O vaso útil. Louvado seja Deus. Então aqui diz que o diabo está mantendo as coisas no seu controle, conforme a vontade dele. Assim está as pessoas lá fora, gente. Tenha consciência disso, viu? Não viva só para si ou só para os seus. Lembre-se das almas, das vidas que estão lá cegas, perdidas, que, como foi dito aqui, que vão para o inferno. Se não tiverem o resgate, elas vão para o inferno. Isso não é o que estou falando. Isso não é você que está falando. Isso não é a Igreja Essência da Graça que está falando. Isso é a Bíblia, as Escrituras que está falando, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado e se arrepender dos seus pecados será salvo. E o que não crê será condenado. Quem está falando isso? É a Igreja Essência da Graça? É o pastor Edson dos Santos Pereira? É os irmãos da Igreja Essência da Graça que está falando isso? Que está dando essa afirmação? Que está condenando as pessoas? Não. Essa é uma verdade da palavra de Deus. As Escrituras dizem isso. Então imagina o que vai acontecer. Seguindo. Agora sim, agora entra o nosso papel, né? Primeiro houve uma conscientização. Olha, o mundo está aí, ó. O diabo está cegando as pessoas, viu, crente? Viu o vaso do Senhor? O diabo está aí cegando as pessoas, ensurdecendo elas, para elas não ouvirem, não reconhecerem o evangelho, para que elas fiquem dessa forma que elas estão, perdidas, condenadas. E talvez pudéssemos nós começar a assumir essa culpa, pois às vezes estamos sendo omissos de vermos as pessoas em situação difícil e não fazemos nada, como não tivéssemos nada a ver com aquilo. Será que não era bom que a gente começasse a assumir isso como culpa? Louvado seja Deus. Tiago 4,17. Tiago 4,17, olha só. Vê se não tem a ver com tudo, né? Vamos ler nós, todo mundo junto. 1, 2, 3. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém, gente? Estava errado eu? Você sabe fazer o bem? Hein? Você sabe fazer o bem? Não, é para você que eu estou perguntando. Você mesmo. Você sabe fazer o bem? Glória a Deus. Sabe ou não sabe? Não aprendeu? Glória a Deus. Você sabe o que é fazer o bem? Sabe por que você sabe? Porque você quer que as pessoas façam o bem para você. Se você não soubesse, você nem ligava se as pessoas fazem o bem para você ou não. Porque você não sabe fazer o bem, também você não sabe receber o bem. Mas como você sabe, você quer que faça o bem para você, então você sabe fazer o bem também. Porque uma vez que você sabe receber o bem, você também sabe passar o bem para outras pessoas. Então, nós temos, principalmente nós, que somos servos do Senhor, vasos da casa do Senhor.
que temos que ter a nossa serventia, né? Para que a vontade de Deus seja feita e nós possamos agradar a Ele. Que é para isso que nós estamos aqui. Continuando lá antes, versículo 4 de Isaías, né? Isaías, capítulo... Desculpa, Jeremias. Não, eu estava em 2 Coríntios, não é isso? Era isso, vocês estão me confundindo aí, viu, gente? Calma, o vaso, fica no seu lugar aí, vaso. Vem, vaso, ô vaso. Amém? Ó, próximo. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Quer dizer, nós não temos que pregar para nós mesmos. Nós já nos foram pregado a palavra e nós recebemos. Então o que acontece? Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Quer dizer, nós temos que pregar o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Quer dizer, que nós temos que pregar a mensagem do Senhor para as pessoas. Porque nós somos seus servos. Aleluia. Nós somos vasos do Senhor para fazer a sua obra, para servir a Ele. Então nós temos que pregar Ele para as pessoas. Esse é o nosso papel, nossa obrigação. Em Romanos 9:20 vai nos mostrar aqui a classificação dos vasos. Porque existem vários tipos de vasos dentro da igreja, né? Aí ele começa dizendo assim, ó: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Para um pouquinho. Comece dentro desse contexto. De quem somos nós para chegar e questionar Deus? E às vezes nós questionamos, né? Por alguma coisa que não está a nosso favor, não está da maneira que a gente quer, a gente fica questionando Deus. Por que, Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que as coisas estão assim na minha vida? Por que as coisas não mudam? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Parece que só existe essa palavra na boca da gente. Quando a coisa aperta, nós vivemos assim. Nós não aceitamos. E mesmo se estivermos calados, lá dentro está. Por quê? Por quê? Por quê? Como se nós não merecêssemos. Como se Deus estivesse errado de permitir que fosse assim na nossa vida. Essa é a nossa situação, gente. Mas olha só, nós não temos que questionar Deus, né? Seguindo, ó, ou não tem o oleiro, aí Deus falando, né? Dentro da sua palavra, ou não tem o oleiro poder sobre o barro. Aí volta lá para Jeremias, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então, voltamos a ter passagens bíblicas aqui agora no Novo Testamento, trazendo essa identidade para nós, que nós somos como um vaso, certo? Então, quando eu trouxe essa metáfora de nos comparar um vaso, como existiam os vasos dentro da casa do Senhor, não estava errado, porque a palavra de Deus faz a mesma coisa. E aqui está trazendo mais uma, ó. E não tem o oleiro poder sobre o barro. Quer dizer, o vaso só era feito conforme a vontade do oleiro. Ele fazia do jeito que ele queria, na hora que ele queria. E ele ia fazendo os vasos. E quando o vaso saía com defeito, quebrado, ele esmiuçava o barro e fazia ele de novo. Então, o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. E aí o que acontece? Como ele diz aqui, ó, o vaso pode sair, mas ele pode se tornar um vaso. Agora a classificação. E isso eu digo dentro da casa do Senhor, gente. Dentro da casa do Senhor, não é lá fora. Isso eu digo aqui dentro. Nós podemos se tornar, depois de feito, pela mão do oleiro, um vaso de honra ou um vaso de desonra. Viu? Esse alerta é para nós aqui dentro. Depende de nós. Aí é o nosso querer. O vaso até que saiu perfeito,
Até então estava perfeito. Saiu das mãos do oleiro perfeito. Agora, depois que o tempo passa, o oleiro passa a utilizá-lo. Coloca ele à disposição para uso. Mas como que ele está sendo, esse vaso? O que ele se tornou no passado tempo? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Aqui está dizendo isso. Aqui traz o alerta para nós crentes, que estamos na presença do Senhor, que estamos na igreja, que conhecemos a sua palavra, que não estamos cegos, surdos como os que estão no mundo, que já conhecemos a verdade. Mas que forma nós estamos se encontrando? Como está a nossa o nosso desempenho? Deus sabe por quê. Espero que todo mundo aqui esteja bem, 100%. Tudo vaso de honra, tomara. Que aí a minha palavra não machuca ninguém, né? Agora, o vaso de desonra é só pensar no contrário ao que nós falamos agora. Aqueles que querem, só reclamam, que não se esforçam, não se dedicam, não estão presentes como deviam, não estão ativos como deviam. Muitas vezes parece que estão servindo ao homem mais do que a Deus. Você sabe que esses que ficam fracos, sabia? Esses que deixam de fazer, porque eles quando fazem para o homem, para agradar o homem. E se o homem não fizer nenhum caso, aí ele desanima. Porque está fazendo para o homem. E o homem vai ter dia que vai elogiar, vai ter dia que vai até dar as costas, falar, fez sua obrigação, rapaz. Não fala isso, mas é como se fosse. Tá vendo, gente, como que é? Esses são os mais fracos. Porque não estão fazendo para o Senhor, né? Porque Deus nunca vai rejeitar aquilo que nós fazemos. Deus nunca vai dar as costas para o que nós estamos fazendo. Deus vai ter sempre uma palavra de elogio. Meu servo, eu sou contigo. Eu vi o que você fez. Mesmo que ninguém veja, mas eu vi o que você fez. E eu é que vou te recompensar. Aplauda. Irmão, agora fica o alerta aí, viu? Fica o alerta. Quando o vaso não está bom, pegou um defeito qualquer, ficou deficiente. Você sabe, não tem o vaso de barro, se você usar muito, pode ser que ele gaste de um lado, né? Aí ele vai ficar meio, né? Pode ser que ele caia. Então já não é muito bom para usar assim, certo? E se ele furar? Você vai colocar uma água dentro dele, vai vazar. Se ele quebrar, você já quer jogar fora. Ainda bem que o oleiro, ele não desiste do vaso. Ele não desiste da matéria-prima da qual foi feito o vaso. Porque essa matéria-prima, ela é especial. Ela é feita com a essência de Deus. Aleluia. Irmão, nós somos todos uma mesma matéria-prima. Não se joga fora ela, não. Mas uma coisa sim. Esse é o alerta. Esse é o alerta. O vaso, se tiver com defeito, não dá para continuar servindo como vaso. Ou você usa um vaso furado, quebrado, penso, você usa vaso assim, você vai comprar um novo. Você vai jogar no lixo aquele, vai comprar um novo. Mas o Senhor não vai jogar no lixo. O Senhor não vai descartar. Pode um vaso estar ruim como for.
pode estar todo defeituoso, mas o Senhor não desiste da matéria-prima que Ele tem. Aplauda o Senhor. Mas o duro, até ficou bom aí, né? Graças a Deus, Deus não desiste de nós. Você deve estar pensando aí, maravilha. Mas só que tem uma coisa. O vaso está defeituoso. O que faz com ele? Vamos na casa do oleiro para ver como é que é. Eu não sei direito como é que funciona. Vamos descer todo mundo para a casa do oleiro? Se o vaso tiver defeito, ele tem que ser quebrado. E aí? Graças a Deus que ele vai voltar a ser um vaso de novo. Mas será que precisa sofrer para virar um vaso de novo? Precisa ser quebrado. Você quer ser quebrado mesmo? Você se arrisca. Você quer ser esmiuçado, virar barro, pó, para ser refeito. Você pensa que é fácil? Muitos aqui já foram desfeitos. Glórias, glórias, glórias. Você estava anestesiado no dia? Estava anestesiado? Era anestesiado ou doeu? Doeu. Olha, doeu. E não foi pouco não, viu, gente? Então, não vamos ter que passar por isso, né? Vamos se tornar vaso de honra na casa do Senhor. Servir ao Senhor com alegria. E nem estamos falando aqui de pecado, de defeito, sabe? Não, eu acho que tem mais a ver, sabe com o que, irmão? Com envolvimento, com a participação, com a atividade. Eu vejo mais essa mensagem dentro desse sentido. A obra precisa de você. Glória a Deus. Tem muito o que fazer na obra de Deus. Não abra mão. Não deixe que o outro faça no seu lugar, porque o outro vai ter utilidade e vai ser abençoado em você. Vai ficar vendo navios. Vai lá para a praia, ficar vendo os navios passando para lá e para cá, e você bem... É assim. Ou seja, as bênçãos, todo mundo recebendo as bênçãos e você esperando. Você esperando, Deus faz isso para mim, mas você está só esperando. Irmão, vamos cantar, né? Você quer ser um vaso novo? Eu quero ser um vaso